dentro desse nosso trabalho como na parte de operador de processos industriais, não é que a gente tenha que entender a construção do motor, a fabricação do motor, etc. Mas nós temos que ter uma noção de como é que o motor funciona, certo? E diferenciar o motor de trifásico de um motor monofásico. Pelo menos isso. Então nós vamos partir da explicação do motor trifásico. Esse motor trifásico nós chamamos também motor de indução trifásico. Então, ele tem quatro características, como o estator, quando eu falo como mecânico. Quando eu falo como eletricista, campo, que é a parte estática. E aqui nós vamos ter no estator bobinas dimensionadas e localizadas estrategicamente, porque a tensão que vai energizar o estator, ela vem defasada. Quando ela energiza os grupos de bobinas, tá certo? É com esse objetivo mesmo que vai gerar um campo magnético que não é imaginário, é real. Ele é invisível, mas ele está acontecendo. Então esse campo magnético vai girar no sentido horário, que nós vamos explicar como é que inverte a rotação, para não perguntar, mas ele vai rolar no sentido horário, 1800 RPM. Esse é o mágico. E o nosso amigo rotor, porque roda, já que o estator, a parte física dele não rodou, mas o campo magnético rodou. Por isso, o eletricista chama de campo. E o rotor, o eletricista chama, o mecânico chama de rotor porque roda. E o eletricista chama de induzido porque ele recebeu o campo magnético que está rodando do estator. Aí, o campo magnético que está rodando no estator puxa o rotor. Só que o rotor, ele é atrasado um pouquinho do campo magnético. No caso de um motor de 4 polos, o campo magnético é 1800 RPM. E o nosso amigo rotor vai tentando acompanhar. Só que ele fica sempre atrasado. E isso a gente chama de defasagem ou esporrilho. É mais comum falar que ele é defasado um pouco. Mas é por isso, certo? Voltando à importância e considerando que existe o entre-ferro, e nesse entre-ferro está passando o campo magnético. Esse campo magnético tende a aquecer esse ar aqui. Por isso é que tem que ter a ventoinhazinha soprando o ar, aproveitando a rotação do próprio motor e ventilando a parte interna do motor, que é para não aquecer muito. Porque se aquecer, vai desligar o sobrecorrente, certo? Porque ele aquece. Outra coisa, como o Sebastião, acho que o Sebastião falou, muitas vezes a gente coloca alguns sensores térmicos aqui, em algumas situações, que é para garantir ainda mais essa proteção, certo? Então, está explicado. E na plaquinha do motor, nós vamos encontrar, se o motor for corrente alternada, vai ter que estar escrito lá. Primeiro, a potência do motor. A potência do motor. A potência do motor, ele pode colocar, vamos supor, 10 HP. Na unidade inglesa, horsepower, né? Sei a pronúncia direito, mas HP é cavalo vapor.
ou pode estar escrito lá 10 CV, é a potência. Tem que ter a tensão, 380 VCA, e tem que ter a frequência, 60 Hz. E tem que ter, pessoal, o fator de serviço, tá? O fator de serviço é normalmente 1.15 ou 1.25. O que é fator de potência aqui? Se o motor é um motor de 100 cavalos, a gente bota 1.15, ele pode aguentar uma sobrecarga de mais 15%, viu? Do mesmo jeito, quando a gente vai fazer a regulagem do relé térmico, macete para pessoal de operação. A melhor forma de regular o relé térmico, se a corrente for 10 amperes, a gente regula o relé térmico em 10 amperes, viu? Tá bom? Mas você pode até botar mais 15%, se ele for fator de serviço 15%. Ou você bota 1.25. Agora é bom senso. Se você tem uma carga, né, aí você vai jogar com bom senso. Tá bom? Então, pessoal, essa é a demonstração de um motor de corrente alternada. O nosso amigo motor de corrente monofásica, tá certo? Ele vai precisar de um capacitor para defasar e criar esse campo girante.